que é o nosso especialista principal dessa linha. A iOS, como todos sabem, são 32 anos de jornada aí no mercado, né? Com várias frentes de negócios, sempre aí com a missão de trazer o que tem de mais novo e melhor na parte de tecnologia para negócios, né? A gente vai iniciar aí agora, eu vou passar a fala para o Heitor, e a gente está gravando esse evento e depois vamos disponibilizar para todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado, tenham um ótimo evento. Interajam, por favor, que eu acho que o conteúdo é muito relevante. Grande abraço, obrigado, aproveitem. Heitor, por favor. Legal, obrigado, Elcio. Bom dia, pessoal. Bem-vindos aí, né, ao nosso webinar. Me apresentando um pouquinho aí, como o Elcio colocou, hoje eu estou à frente dessa parte de proteção de dados aqui na iOS, né? Como o Elcio bem colocou, empresa já há 32 anos no mercado. Eu vim agregar ao time aí justamente esse conhecimento aí na parte de proteção de dados, né? Bom, um pouco sobre mim, né? Já trabalho aí na parte de proteção de dados aí há cerca de 15 anos, ok? Hoje meu foco aqui dentro da iOS está em determinados produtos, mas já trabalhei com produtos de diversos fabricantes aí dessa área de proteção de dados, como Symantec, que depois virou Veritas e agora é Coexiste, Commvault, Vim, né? Os produtos da Dell ali com a Avamar Network e etc. Ok, então tem uma vasta experiência aí nessa parte de proteção de dados, e esse webinar é justamente para trazer um pouco dessa minha experiência aqui para todos vocês e apresentar um pouco sobre eh, tirar essa mística de que tudo é custo nessa parte de proteção de dados e etc. Não, hoje a gente vê que a parte de proteção de dados não é apenas custo, também é um investimento. Tá? E aí, trazemos aqui para vocês justamente o tema do nosso webinar: quanto custa ficar parado? Como é que a gente faz essa análise, ok? É, tem o chat aqui, tá, pessoal, para a gente poder interagir. A gente pode já ir interagindo ao longo da apresentação através do próprio chat mesmo ali. Eu já queria enviar alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida. Pode já mandar ali no chat, pessoal, ok? Ao final, a gente retorna respondendo a todas essas perguntas e também ao final, caso alguém queira abrir o microfone para a gente discutir algum ponto aqui, vai ficar aberto ao final. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui, dando início, né, ao nosso webinar, qual que é o objetivo que a gente tem para repassar aqui hoje, tá, gente? O quanto me custa, né? Não sei se aqui na apresentação tem perfis de CEOs, tem perfis de CISO, tem a equipe próprios analistas aqui, mas será que todos nós já nos fizemos a seguinte pergunta? Na empresa onde eu trabalho, quanto custa para a empresa ficar X tempo parado? Não sei se todos já se fizeram essa pergunta, né? Mas caso não tenha feito, eu acho que hoje é o momento para a gente fazer essa pergunta e tentar encontrar essa resposta, ok? Então hoje a gente vai repassar dando uma visão geral sobre o que é esse MV, ok? Que eu abreviei para ficar melhor no slide, mas MV só para fins de conceito já é uma viabilidade mínima. O que que eu preciso ter minimamente rodando na minha empresa para que ela continue funcionando e operando? Ok? Estatísticas de downtime, ok? Apresentar um pouco de estatísticas aqui baseadas em relatórios de grandes empresas de segurança e proteção de dados, ok? Justificativas para esse investimento. Como chegar a esse nosso MV? Como é que a gente encontra esse valor? Como é que a gente encontra, né, aplica esse conceito na minha empresa e encontra os recursos, as pessoas, os sistemas e etc. para manter o meu negócio funcional, ok? Estrutura de um plano de recuperação, as melhores práticas e ferramentas,
ok? Um pouco das soluções que a gente tem para ofertar aqui no nosso portfólio de serviços e produtos que podem ajudá-los justamente nessa parte aí de ciberresiliência e de proteção de dados, ok? E alguns estudos de caso e impactos reais aí que ocorreram ao longo de alguns anos que a gente vai apresentar aqui para vocês, ok? E por que o investimento em proteção de dados é um seguro para a receita do negócio, né? Eu comparo muito isso aqui com o seguro de carro, tá, pessoal? Não sei se todos aqui possuem carro, mas quando a gente compra um carro, principalmente um carro zero ali e tudo mais, uma das coisas que a gente primeiro pensa é: eu tenho que ter o seguro do meu carro. Todo mundo pensa em ter o seguro do carro. E não, mas não pensa assim, não, eu quero ter o seguro por quê? Ah, porque eu quero bater o carro? Não, ninguém compra um carro e quer fazer um seguro do carro porque quer bater o carro para usar o seguro. A gente quer que comprar o carro, aplicar o seguro no carro e o dia que a gente necessitar de usar esse seguro, a gente não quer ter dor de cabeça, a gente quer ligar na seguradora, ó, aconteceu um sinistro com o meu carro, assim, assim, assado, eu preciso utilizá-lo, vou receber às vezes um carro reserva e tudo mais, não vou ter dor de cabeça com isso. Então, a gente faz um seguro para que um eventual desastre, né, vamos chamar assim, a gente não tenha problema e siga a nossa vida. A gente continue se deslocando para o carro, levar filho para a escola e para o trabalho e tudo mais, e não tenha problemas maiores, ok? E aqui, como objetivo final, é apresentar um modelo simples para calcular o impacto financeiro de uma indisponibilidade na nossa organização, ok? Então, seguindo, já falei um pouquinho sobre isso aqui, já nos objetivos ali. O que é a viabilidade mínima? É justamente isso. A viabilidade mínima, né, ela não está definida apenas em sistemas, tá, pessoal? Quando a gente fala, eu preciso manter a operação mínima da minha empresa e tudo, a gente não está falando só de sistemas de TI aqui. A gente está falando, além desses sistemas de TI ou outros sistemas, né, sistemas de automação industrial e etc., a gente também fala de processos, fala de pessoas, né? Fala de relacionamentos entre nossa empresa e outras organizações, que não deixa também de ser um processo. Então, estabelecer, né, uma viabilidade mínima é justamente identificar esse conjunto de sistemas, dados e processos que devem ser mantidos funcionais para que a operação da minha empresa continue, em caso de um sinistro, um desastre ou qualquer tipo de problema que venha a impactar a minha operação normal do dia a dia, ok? Então isso é um MV, ok? Bom, seguindo, né, esse conceito de MV, né, o que é o MV no contexto de resiliência e continuidade de negócio? Em um contexto de continuidade de negócios, né, o MV representa justamente as atividades que são imprescindíveis à continuação dos processos do negócio da minha empresa. Então, se o negócio da minha empresa é vender roupa, nossa, eu tenho então processos ligados a PDV, a gerenciamento de fornecedores, a fluxos logísticos, né? Então, desses processos todos que o meu negócio exige, né, num negócio de venda de roupas, quais desses processos são imprescindíveis ao funcionamento da minha organização, no sentido de que caso eu venha a sofrer algum tipo de ataque, um cyberataque ou algum incidente, uma catástrofe natural, algo do tipo, quais os processos que eu preciso manter na minha empresa para que eu continue vendendo roupa, para que eu continue eh, industrializando ou processando um determinado produto, em caso de indústrias, né? Então, o MV vem justamente alinhado a esse plano de continuidade do negócio. Ok? Então, o MV visa priorizar o que deve ser imediatamente restaurado após o incidente. Ok? Bom, e qual é o valor estratégico do MV para o negócio? Tá? Para o negócio, o MV está na capacidade de garantir a continuidade operacional. Então, em virtude de um sinistro, de um incidente, etc. O MV vem justamente nos mostrar, deixar mais claro para toda a organização
quais são os sistemas, pessoas e processos que devem ser primeiros restaurados e mantidos para que a operação da minha empresa continue e, com isso, eu minimize o impacto financeiro na minha organização. Então, o valor estratégico do MV é justamente minimizar possíveis impactos que a minha, não só impactos financeiros, tá? Ficou um pouco aqui ligado ao impacto financeiro, mas não só financeiro, mas também de visibilidade da marca, confiabilidade da marca. Né? Então, o MV tem esse valor estratégico para a organização, que é, além de minimizar possíveis impactos financeiros, também melhorar a nossa visibilidade frente a clientes, fornecedores e etc. Mostrando que a gente tem um nível de maturidade bom para trabalhar frente a incidentes, ok? Bom, e o que não é MV, ok? É, Isso aqui é interessante, eu até coloquei aqui para apresentação, porque em alguns processos passados que eu já fiz, né, em projetos anteriores, quando a gente chega na organização e solicita assim, não, vamos construir aqui o seu plano de continuidade de negócio, depois vamos construir o seu plano aqui de DR, etc. Sempre uma das perguntas, a pergunta norteadora da construção desse plano é: quais são os seus processos e sistemas críticos da organização? Não, aqui tudo é crítico. É quase que, eu diria assim, que acima de uns 80% das organizações respondem: não, tudo aqui é crítico. Não, a gente precisa identificar exatamente os sistemas que dão sustentação à operação do seu negócio. Em nenhuma empresa, tudo tem o mesmo nível de criticidade. Pode ser que tudo seja crítico? Sim, mas tudo não tem o mesmo nível de criticidade, ok? Então, o que não é MV? Sistemas e aplicações secundários, ou seja, são aqueles sistemas e aplicações e processos também que não dão suporte à operação da minha empresa, ok? Então, vamos pensar no seguinte: uma empresa que eu iniciei dando exemplo. A minha empresa, o negócio dela é vender roupa. O sistema que controla a entrada e saída do pessoal do meu prédio administrativo é um sistema crítico para a empresa? Deu um desastre total, pararam-se todos os meus processos e tudo mais. Eu vou priorizar o sistema de entrada e saída de pessoal na portaria? Não, isso é um sistema secundário da empresa. Então, isso não tem que entrar dentro do meu plano de continuidade. Pode entrar, entra dentro do plano de continuidade do negócio, mas não tem o mesmo nível de criticidade, por exemplo, de um sistema de PDV de frente de caixa é, que processa as minhas vendas, ok? Processos administrativos, ok? Então, processos administrativos, exemplo, é, sistemas de interação com algum fornecedor e etc., que não esteja ligado diretamente ao meu processo de vendas, que pode ser postergado a recuperação desse sistema, ou que pode ser. Esse processo pode continuar, mas através de uma forma manual, enquanto outros sistemas com maior prioridade estão em recuperação, esses sistemas não se encaixam aqui como um sistema que tem um nível de criticidade alto, que entre para dentro dessa viabilidade mínima da operação da nossa empresa. Ok? Usuários também, né? Quando a gente fala de uma viabilidade mínima, a gente está incluindo ali, igual eu comentei, sistemas, processos e pessoas. A gente também precisa identificar quem são as pessoas que, em casos de incidentes, desastres, a gente precisa ter contato direto com essas pessoas, porque elas são tomadoras de decisões e etc. Então a gente precisa identificar quem são essas pessoas que têm esses papéis críticos na empresa. Ou seja, pessoas que não têm papel de decisão, não têm um papel crítico no reestabelecimento de uma operação normal da empresa, essas pessoas não entram aqui dentro do nosso plano de viabilidade mínimo. Ok?
Sistemas de relatórios gerenciais ou análises que não têm impacto imediato nas operações, entendeu? Então, um determinado sistema que a gente analisa vendas ou verifico histórico de vendas da empresa e tudo mais. Não, nossa prioridade é restabelecer os sistemas que fazem as vendas, não restabelecer os sistemas de BI, de análise, etc. Esses sistemas são sistemas secundários para a gente, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, só para fins de exemplificação, né? Eu trouxe aqui, eu fiz um exercício, isso aqui foi utilizando a própria IA, tá? Pedi para a IA, me lista na Bolsa Brasileira B3, quem são as top 10 empresas com maior faturamento publicado na B3. Eu fiz isso que B3, empresas com tem que enviar relatórios de faturamento, lucro, prejuízo, etc. Então, isso são informações públicas. Então, fica mais fácil da gente fazer esse exercício aqui, né? E aí, eu fiz esse seguinte exercício: pedi para a IA me trazer as top 10 empresas, né? Ali da B3. Aí eu peguei não necessariamente aqui tá a que mais fatura para a que menos fatura, tá? Eu peguei empresas segmentadas por ramos diferentes. Então peguei aqui empresas de gás e óleo, como a Petrobras, bancário, Itaú, né? A Vale, empresa de mineração, ok? Ambev, indústria, né? E a WEG também, indústria, né? Para a gente verificar nessas empresas aqui quanto custa para elas, mais ou menos, uma indisponibilidade em algum sistema crítico dessas empresas, né? Então, pegando como exemplo aqui a Petrobras. A Petrobras é interessante, eu trabalhei em projetos da Petrobras, tá? Então, sei mais ou menos como é que a coisa funciona lá dentro nessa parte de proteção de dados. Então, um faturamento anual de 123 bilhões de reais aqui, né? Então, se a gente pega esse valor e divide pela quantidade de dias que a gente tem no ano, uma indisponibilidade de um dia na Petrobras em um sistema crítico, por exemplo, pode gerar aí um problema financeiro de 337 milhões de reais em um dia parado, um sistema crítico de alguma coisa dentro da Petrobras. Por hora, 14 milhões de reais, né? Então, um, o outro exemplo, né, a WEG, né, indústria aí que constrói diversos bobinas, geradores, etc. aí. Teve até um crescimento expressivo nos últimos anos aí. Então, faturamento anual de 42 bilhões, né? O que significa que se ela tem algum problema sério na linha de produção dela, em virtude de algum incidente, catástrofe, etc., ela tem uma perda diária ali de mais ou menos 115 milhões de reais, ok? E por hora parado, isso pode significar uma perda de 4,8 milhões de reais, né? Então, é, eu trouxe essas empresas aqui para exemplificar o quanto de dinheiro uma empresa dessa perde em virtude de um downtime. Downtime de um dia, downtime de uma hora. Às vezes a gente. Isso lá no meu início da carreira eu pensava assim, pô, a gente só ficou uma hora parado, com o sistema tal parado. Mas às vezes quem está na ponta, né, lá um analista e etc., ele não tem essa visão aqui de que uma hora parado representa 4 milhões no fluxo de caixa da empresa. 4 milhões, dependendo da empresa, isso já pode representar a morte de uma empresa, entendeu? Creio que para a VEG, não, mas para outros tipos de negócio, para outras empresas, 4 milhões já pode representar a morte daquela empresa, ok? E aqui, tá, pessoal, é só o custo do downtime na ótica financeira. A gente ainda nem consegue mensurar com exatidão um número quando a gente vai para a ótica da confiabilidade da empresa. Então, eu tive um downtime em virtude de um cyberataque na minha empresa ficou parada por um dia, dois, uma semana, 3 meses. Esses dados eu vou passar um pouquinho mais para frente, mas
Que tipo de resposta eu dei para o meu cliente, né? Como é que eu vou mensurar a visão que o cliente teve da minha empresa frente a esse ataque que eu sofri e fiquei 3 dias com a conta bancária, por exemplo, do cliente, e o cliente não podia fazer transações na conta bancária dele. Ah, depois de 3 dias já recuperou, o cliente já está acessando e tudo mais. Mas qual foi o tipo de sentimento que ficou no cliente? Será que o tipo de sentimento que ficou no cliente é aquele? Daqui X meses eu vou sair do Banco Itaú porque eu não tenho mais confiança nos sistemas do Banco Itaú. Como é que isso é mensurado para o futuro? Então, o custo financeiro disso aqui é muito maior quando a gente começa a ir para essa ótica da confiabilidade no negócio, né? Então, qual que é o tempo médio de recuperação após um ataque, né, pessoal? Isso aqui são relatórios, depois, ao final da apresentação, tá? A gente até vai ficar gravado, mas a gente pode até enviar esse documento para vocês. Aqui tem todas as fontes de relatórios que foram utilizados, tá? Desses dados não são dados aleatórios colocados aí, mas são dados que vêm justamente de empresas de segurança, tá? De relatórios de empresas de segurança. A principal delas aqui é a Sophos, que oferece algumas soluções de segurança aí, ok? Então, o que que a gente tem aqui no nosso mundo, né? Em se tratando de recuperação após um ataque, após um desastre, né? A gente tem que mais de 55% das empresas hoje conseguem se recuperar antes de 7 dias. Só que tem um dado interessante que dessas 55 empresas aí, apenas 16% conseguem se recuperar em um dia. Então, sofri um ataque hoje, em menos de 24 horas, eu consegui reestabelecer as operações mínimas do meu negócio para que ele continue operando e funcionando, ok? Então, isso é até interessante, esse relatório da Sophos, porque esse número há 3, 4 anos atrás, ele era muito menor que isso. Então a gente vê que as empresas hoje, elas tiraram o foco apenas desse negócio de, eu tenho backup, eu consigo recuperar o meu backup. Hoje não é mais só ter backup, tá? É tanto quando a gente fala de proteção de dados, a gente está falando de um conjunto de ferramentas, não é mais simplesmente ter um backup, tá? Pode ser que você tenha um backup, mas você, com aquele backup em mãos, hoje você não consiga fazer mais nada com ele. Ou por ele ter sido criptografado, ou por ter ocorrido alguma outra coisa com esse backup, tá? Então hoje tem outras ferramentas para nos ajudar nessa recuperação desses cyberataques que ocorrem hoje. Que é por isso que hoje a gente fala muito nesse termo cyber resilience, ok? Que é o quanto a nossa TI, os nossos processos são resilientes a ataques. Então, um outro dado interessante: 20% dessas empresas estudadas aqui se recuperam entre 1 e 6 meses. Demoram entre 1 e 6 meses para se recuperarem. Então, imagina uma empresa que trabalha com venda, que ela sobrevive porque ela precisa vender. Imagina uma empresa um mês inteiro parado sem vender nada. Vendeu zero. Pode significar a falência dessa empresa, ok? Então, recuperação antes de 3 meses, hoje 97% das empresas conseguem se recuperar aí antes de 3 meses, ok? Então, por que uma estratégia de MV é crucial? Acho que fica mais provada essa questão dessa pegada financeira, né? É o que mais pega. Então, o impacto financeiro, o porquê que é crucial eu estabelecer uma viabilidade mínima da minha empresa. Então, segundo esse relatório aqui da IBM, né, o custo médio de uma indisponibilidade total é de cerca de 4 milhões de dólares, né? Isso é uma análise de todas as empresas estudadas aí por esse relatório da IBM. E aqui é interessante, porque é um valor tão alto, Heitor. Porque hoje a gente tem. Enquanto a gente está falando nesse webinar aqui, tem dezenas e centenas de ataques ocorrendo, tá, pessoal? E esses relatórios, eles só são possíveis de serem criados, levantados todos esses dados,
empresas extremamente grandes, empresas listadas em bolsas de valores e etc., que são empresas obrigadas a informar esse tipo de coisa que ocorre na empresa. Então, tem vários ataques aí que a gente nem chega para o público geral, vamos dizer assim, né? Então, a gente nem tem ciência que determinada empresa foi atacada, etc., mas foi. Então, por isso esses valores estão altos, principalmente são relatórios criados com informações que vieram de empresas listadas em bolsa de valores, ok? Então, um custo médio de disponibilidade é cerca de 4 milhões de dólares, ok? E o tempo de inatividade pode custar até 15 mil dólares por minuto, a dependendo da empresa, né? Então, e conforme esse tempo vai passando, esse custo vai aumentando, muitas vezes exponencialmente, ok? Então, é, interrupção operacional. Então, o tempo médio de inatividade após um ataque, por exemplo, de ransomware, é em média de 24 dias. Então, hoje, uma empresa que é atacada por ransomware, o tempo médio para aquela empresa se recuperar e voltar a operar com os seus processos mínimos ali é de cerca de 24 dias, ok? Então, esse tempo de inatividade pode levar aí a problemas da cadeia de produção, perda de confiança do cliente, que é igual eu falei anteriormente, essa perda de confiança do cliente é uma das coisas mais difíceis de serem mensuradas, porque isso aqui vai acarretando perda financeira para sua organização ao longo do tempo. Igual o caso que eu citei ali, tive um problema com o banco X e eu opero naquele banco, eu vou pensar mais para frente em tirar as minhas operações de cima daquele banco, porque eu perdi a confiança naquele banco. Então, isso vai ocorrendo, esse custo dessa indisponibilidade que eu sofri hoje, ela ainda vai se perpetuando ao longo do tempo. Né? E a gente sabe que a partir do momento que a gente estabelece a confiança, é difícil estabelecer uma confiança, mas a partir do momento que a gente estabelece aquela confiança, para quebrá-la é 2 segundos. Né? Então, quebrar para estabelecer é difícil, né? Mas para quebrar é bem fácil a quebra dessa confiança, ok? Além de penalidades legais que a gente vai sofrer a determinadas operações aí que são extremamente é, é, ligadas a leis e tudo mais, a normas e tudo mais, ainda vem essa questão de poder sofrer penalidades legais, ok? Principalmente a área bancária, né? A gente está vendo aí um caso que está rolando aí no nosso país que aquilo ali vai se desenrolar em diversas outras coisas. Setores críticos, né? Então, o tempo de inatividade pode ter implicações fatais, igual eu falei, a depender do setor que essa empresa trabalha, a indisponibilidade de uma hora, indisponibilidade de um dia, que seja, pode significar a morte da empresa, tá? Então, é por isso que o estabelecimento de uma estratégia de um MV é crucial para o negócio, tá? Principalmente quando a gente fala de setores críticos, como infraestrutura, saúde, ok? Bom, custo médio da paralisação por dia e por hora. Já trouxe um pouco disso, mas é justamente aquela questão, ok, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Quanto a minha organização perde se ela fica um sistema crítico XPTO fica parado por uma hora, por um minuto, por um dia, né? Quanto a minha organização fatura por ano, e frente a uma parada dessa, quanto ela perde nesse tempo de indisponibilidade, nesse tempo de downtime, né? Então, o exercício é basicamente muito simples, tá, pessoal? É apenas divisões, tá? Então, aqui eu trouxe justamente aquele exercício que eu falei das top 10 empresas ali que eu puxei via IA e pedi para a IA me listar qual que é o faturamento anual dessas top 10 empresas, dividir esse faturamento anual por 365 dias, para que a gente saiba o faturamento diário que essa organização tem, e eu depois dividir esse faturamento é, é, diário por 24, que é a quantidade de horas que a gente tem no dia, a gente chega ao valor do quanto a nossa organização fatura por hora. Então, cada um de vocês aí podem depois
fazer esse exercício, caso tenham acesso a esses dados financeiros da empresa e etc. Outras áreas também, pode demonstrar isso aqui para a área que tem acesso a esses dados, para que ela tenha uma visão do quanto custa para essa empresa ficar parado por uma hora, né? Então, nos sobe aos olhos aqui justamente a Petrobras, né? Um faturamento, um sistema crítico da Petrobras ficando parado por uma hora é uma perda de aproximadamente 14 milhões de reais por hora parado, né? A Vale, 19 milhões, né? O Itaú, 18 milhões, né? Então, é, significa aí uma perda financeira bem bem significativa para determinadas empresas. E para algumas dessas empresas, como eu citei, para algumas das listadas aqui, creio que uma hora parado não seja, vai falir a empresa, mas vai criar prejuízo, principalmente em relação a preço de ações e etc, etc, etc. Mas para outras empresas de porte menor, pode ser que uma parada de uma hora, uma parada de um dia, signifique a morte daquela empresa. Então, o exercício para que dever de casa aí para todos nós façamos cara, qual que é o custo é, da minha empresa parada por dia e por hora? Para que a gente tenha uma visão. E é interessante que a equipe que está lá na mão na massa da operação dos processos, na operação dos sistemas do dia a dia, tenham essa visão. Não precisa ter acesso a quanto a empresa fatura anualmente, etc. Mas ter uma visão que uma parada de uma hora na empresa significa uma perda financeira muito significativa. Para que os profissionais se engajem com isso nas organizações e tenham esse cuidado no atendimento ao incidente, ao cuidado com algum processo e etc. Ok? Bom, aqui alguns casos reais que eu trouxe para vocês, tá, pessoal? Todos esses casos documentados, tá, e de forte repercussão, principalmente fora do Brasil e principalmente nos Estados Unidos, ok? Todos os casos tiveram um padrão entre, assim, acima de 70% dos casos tiveram um padrão entre o ano de 2024 e 2025, né? Grupos criminosos focaram muito nesse ano 24, 25 em empresas ligadas à área de saúde. Então, todos esses três casos que eu trouxe aqui para vocês são casos ligados a empresas de saúde, tá? Então, a Change Healthcare, empresa dos Estados Unidos, né, que trabalha planos de saúde, essas coisas todas, né? Teve, até grifei aqui, né? Teve mais de um terço dos dados dos cidadãos americanos vazados em um cyberataque, ok? Inclusive a empresa foi convocada pelo Congresso dos Estados Unidos para prestar explicações ao Congresso do o que isso, como isso ocorreu, o as medidas que foram tomadas para que isso não venha a ocorrer e tudo mais, e isso ainda está se desenrolando em um processo junto à justiça americana, né? E o custo estimado do ataque para Change Healthcare é de 872 milhões de dólares, ok? Esse aqui é o ataque até o momento com um recorde de impacto financeiro, ok? Outro exemplo é esse ataque que ocorreu à Ascension, também é uma empresa da área de saúde localizada nos Estados Unidos, ok? Nesse aqui, um dos impactos que o próprio cliente, o próprio cidadão americano sentiu foi houve impacto lá no atendimento final ao cliente, com desvio de ambulância, fechamento de farmácia, desligamento de sistemas críticos de TI de atendimento a pacientes, ok? Essa empresa aqui, ainda estão estimando, pode ser que ela passe a questão da Change Healthcare, mas estão estimando que o impacto financeiro para a Ascension foi de 1 bilhão de dólares, né? E um outro exemplo, esse aqui já fora dos Estados Unidos, é o da MedSecurity, ok? Que foi um ataque de ransom, resultou em um vazamento de dados pessoais. Esse aqui foi na Austrália, ok? Mais da metade dos dados, dos dados pessoais dos australianos, como exame médico, dados pessoais, entendeu? Foram vazados,
né? Porque hoje os grupos criminosos também, eles vão se especializando. É por isso que as ferramentas hoje de proteção de dados não importa mais hoje só, eu tenho um backup aqui. Pode ser que seu backup hoje não esteja valendo mais de nada, só ter backup, única e exclusivamente, né? Hoje os atacantes, esses grupos criminosos, eles se especializaram ao longo do tempo e hoje não é mais só comprometer os seus dados e impactar ali os seus dados. Além de impactar os seus dados, eles ainda fazem a extorsão das organizações, né? Ah, ou você me paga para eu entregar a chave e você conseguir descriptografar seus dados, ou eu ainda publico os seus dados na internet aí na Deep Web, né? Então, além de a empresa sofrer um ataque, ter os seus dados comprometidos, indisponibilizados, ela ainda leva uma extorsão ali para que faça um determinado pagamento, ok? Então, por que pagar pela garantia de retorno rápido, né? Então você está falando que eu tenho que pagar o atacante? Não, não falei que tem que pagar o atacante. Eu tenho, acho que eu até alteraria essa frase, lendo melhor ela aqui agora. Porque investir na garantia de um retorno rápido, tá, pessoal? Então, primeiro, para minimizar o tempo de inatividade da minha operação, com isso, reduzindo os impactos em receita e continuidade do negócio, ok? Proteção dos dados sensíveis e aumentar a credibilidade da minha empresa, ok? Cumprimento de exigências regulatórias, ambientes extremamente regulados, como o sistema bancário, por exemplo, tem diversas exigências, incluídas, inclusive citando coisas relacionadas à TI, tá? Ambiente tem que ter backup off-site, tem que ter no mínimo 3 cópias e tal, etc, etc. Um padrão, uma boa prática que a gente tem lá em proteção de dados, ok? Resposta a clientes e stakeholders e o estabelecimento de uma viabilidade mínima para a sobrevivência do negócio. Eu quero dar uma ênfase aqui nessa resposta a clientes e stakeholders, tá? Por que da gente estabelecer uma viabilidade mínima? Vamos pensar na seguinte questão. Nós todos aqui trabalhamos numa mesma organização e a gente sofreu um ataque. Qual que seria a melhor resposta para um cliente e para a própria organização, para os stakeholders, para todos nós aqui, quando a gente sofre um ataque e a gente não sabe nem por onde começar a recuperar o nosso ambiente. A gente não sabe nem por onde veio o ataque, o que está acontecendo no ambiente, né? É, e aí ocorre de começar a pingar lá no atendimento ao cliente, um monte de questionamento, não estou conseguindo acessar aquilo, não estou conseguindo acessar assado e tal. Começa a vir órgãos reguladores questionando a empresa, o que está acontecendo, o que ocorreu e tudo mais, e a gente não tem resposta para dar. A gente não sabe nem por onde começar a dar essa resposta. Com um plano de uma viabilidade mínima da nossa organização, a gente já tem essa resposta para dar aos nossos clientes, aos nossos stakeholders. A resposta não é a melhor dos mundos. Sofremos um ataque, nossos sistemas estão comprometidos com isso, etc, etc. Porém, já identificamos o problema, estamos trabalhando na solução, etc, etc. Essa é uma resposta melhor do que uma resposta de ah, algum problema ocorreu ou não sabemos o que está ocorrendo, né? As duas respostas não são boas, mas comparando uma com a outra, quando a gente sofre algum problema, algum ataque, alguma indisponibilidade, a gente já ter a segurança de que já tem um time trabalhando na recuperação, já identificou onde está o problema e já informa que está trabalhando nessa recuperação e muitas das vezes já dá um prazo estimado quando a operação voltará à normalidade, já é uma resposta que pode satisfazer clientes, stakeholders e até agências regulatórias, por exemplo. Ok? Mais uma coisa que eu coloquei aqui, nós, todo profissional de segurança, né, como boa prática nós nunca recomendamos pagar
por resgates de dados, ok? Primeiro porque, vamos chamar assim, gru- não é uma palavra tão legal para colocar para esse grupo, mas grupos criminosos de ataque ransomware, eles, é, vamos dizer assim, eles, você pagando por um resgate, ele se compromete a não é, usar seus dados, etc., ou não atacá-lo ali novamente. Mas ele pega seu dado e vende para outro grupo criminoso. Aí outro grupo criminoso ataca a sua empresa, né? Então, é, esses grupos criminosos têm uma ética entre eles. Ele atacou sua empresa. Você pagou pelo resgate, ele não vai te atacar de novo. Mas ele vai mostrar que você tem uma vulnerabilidade e outro grupo criminoso vai te atacar, ok? Então é por isso que a gente recomenda que pagar por um resgate de dados não é a melhor prática, tá? Principalmente porque também a gente incentiva outros grupos criminosos ficarem justamente trabalhando nessa prática constantemente, tá? Bom, os benefícios de minimizar ou eliminar o tempo de parada, ok? Então, a gente tem alguns benefícios a gente construindo esse plano de continuidade do negócio com essa descrição da nossa viabilidade mínima. Então, a gente aumenta a nossa resiliência organizacional, a gente tem uma facilidade de recuperação de dados e processos. Pensa só, uma empresa que é atacada e não tem plano nenhum, ela vai ter ela pode se recuperar, mas ela vai ter uma dificuldade imensa na recuperação desses dados dela. Ela não sabe nem por onde começar, então ela vai ter que aprender na raça ali. Ela vai recuperar uma coisa, vai ver que não funciona, vai ter que voltar para um ponto anterior, vai ter que fazer um debug para saber de onde veio o ataque. Às vezes ela recupera o ambiente dela, não fez essa etapa anterior de debugar de onde veio o ataque para fechar aquela brecha e é atacada novamente no futuro, né? Então, ter um plano facilita a recuperação desses dados e desses processos, ok? Preserva, né, a receita e as operações da empresa, melhora a satisfação do cliente, né? Então, por muitas vezes, eu acho que quase todo mundo, eu acho que é o segundo banco hoje do Brasil, mas teve no passado aí um problema na AWS, acho que foi no ano passado, que impactou diversos bancos, né? E dentro um dos bancos impactados, eles já deram uma resposta rápida ao cliente, falando que em virtude de um problema, a operação estava comprometida, o sistema do celular não estava conseguindo abrir, etc. Mas que esse era um problema que já estava em tratativa pela empresa, para que não ocorresse novamente, etc, etc. Isso melhora a satisfação do cliente e a relação do cliente com a empresa, ok? Consequentemente, protege a reputação e melhora a confiança dos clientes, stakeholders e outras empresas naquela organização, ok? E também reduz custos operacionais e emergenciais, né? Então, em caso de um incidente de cibersegurança, alguma coisa do tipo, a gente vai saber exatamente onde a gente vai alocar recursos para recuperar a operação normal da nossa empresa, certo, pessoal? Então, de tudo isso que eu falei, né? Ok, então entendi o que que é o MV, que eu preciso disso, entendi qual é o impacto financeiro para minha organização e etc. Ok? Mas como é que eu chego ao MV, né? O MV não é simplesmente sentar, pedir, bater lá no ombro de um analista de proteção de dados, na equipe de segurança, e falar para eles assim, ó, começa a construir o MV aí, porque eu assisti uma apresentação legal, falou uns negócios lá que a gente pode ter um impacto financeiro muito alto, começa a escrever esse negócio aí e tal. Não, esse plano é construído em etapas, tá? E é construído por toda a organização, não só por um time técnico, mas também pelo time executivo da empresa, tá? Então, a primeira etapa, identificar ativos críticos. Em ativos críticos, não é só sistema de TI, tá? Aqui são sistemas, são dados, são processos, são pessoas, né?
que a gente precisa identificar na nossa organização, que são críticas à continuidade do negócio, ok? A etapa 2, estabelecer justamente esse custo, que é o que eu citei, e chegar a ao valor de quanto nos custa ficar com o sistema A parado, com o sistema B parado, com o sistema C parado. A partir dessa identificação, a gente vai conseguir classificar quem são os sistemas que têm a maior sistemas e processos ou pessoas que têm o maior nível de criticidade para frente a um evento de cyberataque, por exemplo, a gente saiba que o sistema A é o primeiro sistema que precisa ser recuperado para que se volte à operação Y da empresa, ok? Então é saber o custo médio desses sistemas, processos e pessoas que precisam ser envolvidos. E terceiro faça um plano, teste, teste, teste. Quando você cansar de testar, você teste de novo, ok? Porque é normal que empresas façam um plano, estabeleçam um plano, organizações mudam ao longo do tempo, sistemas mudam ao longo do tempo, processos mudam ao longo do tempo. Quando a empresa tem um problema e precisa recorrer ao plano, o plano está totalmente desatualizado. Ou fez um teste há 3 anos atrás, quando vai testar de novo, já não é a mesma equipe que fez o teste, precisa, precisa fazer puxadinho de vários lugares e acaba impactando no retorno da operação, ok? Então, após um plano ter sido feito, estabeleça os testes e mais testes. Porque igual um, um boxeador bem famoso aí falou, né? Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara, né? Então, em casos de desastres reais, e eu falo isso por já ter vivido algumas vezes isso, né? É, frente a um desastre real, todo mundo da organização trabalha com os nervos à flor da pele, o nível de estresse é extremamente alto. Então imagina uma empresa que não tem um plano e é cada área gritando no pé do ouvido de um diretor de TI, de um CISO ou de alguma outra área que a área dele é mais importante que a área B. E isso sendo transportado para a equipe que está com a mão na massa para fazer a recuperação do ambiente. Ou seja, lembra daqueles dados que eu citei alguns slides atrás, que em média a empresa se recupera em até 7 dias, 6 dias. Está muito ligado justamente isso. Se você tem um plano organizado, pode ser que você se recupere em um dia. Se você não tem um plano bem organizado ou nem tem um plano, você vai cair lá naquele percentual que você vai se recuperar em um mês, em 3 meses. E é aí que significa o custo financeiro para a sua operação. Pode ser que, em virtude disso, signifique a morte da empresa, né? Então, por isso que esse plano é bem importante de tê-lo e testá-lo, e testá-lo e testá-lo, ok? Então, qual que é a estrutura do nosso plano de recuperação, né, para estabelecimento desse MV? Primeiro, identificar e remediar ameaças, igual citei em um exemplo anterior que eu dei. Não adianta de nada a gente simplesmente ter o backup. Ter o backup por si só, hoje, na atual conjuntura que a gente tem dos ataques, das infraestruturas das empresas, manter apenas o backup não significa garantia de retorno da operação, ok? Pode ser que eu tenha um backup, mas desde quando o atacante está dentro do meu ambiente? A gente sofreu ataque hoje. Aí alguém vira e fala assim: recupera o backup full da última semana. Mas e os dados entre a última quinta-feira e a quinta-feira de hoje? Não, esse aí é suportado para a empresa perder esses dados de uma semana. Tá, mas você sabe se o atacante já não estava na empresa na última quinta-feira passada? Aí você recupera para quinta-feira da semana passada e você vê que o ambiente também na quinta-feira passada estava comprometido. Aí você volta mais outra quinta-feira. Aí você vê que também estava comprometido. Ou seja,
a organização não soube identificar e remediar essas ameaças. E aqui eu não estou falando, aqui eu citei o exemplo do ponto de recuperação quando a gente precisou dele. O identificar e remediar ameaças é justamente identificar quando o atacante acessou nossa organização, quando ele tentou fazer alguma movimentação lateral na nossa organização ou horizontal na nossa organização, tentando acessar outros sistemas, e aí a gente identificou isso. Então, a partir do momento que a gente identificou isso, a gente identificou, agora vamos remediar. O que, por onde ele entrou, né? Como ele entrou aqui? O que que ele já conseguiu fazer aqui? Então, hoje a gente tem ferramentas que ajudam nisso, tá? É, restaurar acessos, ok? Então, o, o atacante entrou, conseguiu comprometer o nosso ambiente e etc. Ok? É, eu fiz a etapa anterior, antes da recuperação, que é identifiquei e remediei a ameaça. Então, eu fui lá na porta que estava aberta, por onde o atacante entrou. Fechei a porta, apliquei patches, fixes de segurança, melhorei um determinado processo, que foi o que gerou essa falha. Ok, agora eu vou restaurar os acessos ao meu sistema. Então, o acesso que eu removi de todo o time, eu vou aplicar o acesso administrativo de novo a determinadas pessoas e restaurar o acesso a esse sistema ou a esse processo. Ok? Depois eu vou estabelecer as comunicações. Então, eu isolei um determinado sistema porque ele foi a porta de entrada. Só que eu identifiquei que foi ele, remediei, apliquei um fix, está corrigido isso, restaurei o acesso às pessoas que precisam ter acesso àquele sistema, ok? Agora eu vou liberar o sistema para se comunicar com os demais sistemas da organização, ok? Reconstruir a infraestrutura. Por vezes a gente precisa recorrer a um processo de DR, ou um processo de recovery, né? O atacante entrou, criptografou alguma coisa, por exemplo, e aquele dado ainda ficou em operação, mas ele está criptografado. Eu preciso voltar aquele dado a um estado, aquele servidor, aquela aplicação, a um estado anterior à criptografia. É aqui que a gente executa o processo de recovery. Então, só lá na quarta etapa que eu estou falando de recuperação de um servidor, recuperação de uma aplicação e etc. Eu tenho etapas anteriores para serem feitas antes desse recovery do nosso backup, ok? E por último, recuperar os dados, ok? Bom, seguindo aqui, pessoal, a gente tem as melhores práticas para a gente conseguir alcançar essa viabilidade mínima, né? Então, a gente até proposital esse símbolo do infinito aqui, porque alcançar uma viabilidade mínima é um trabalho que nunca termina, tá? Nunca termina por quê? Porque, igual eu falei, as organizações se atualizam, processos são atualizados, grupos criminosos se atualizam, novos ataques surgem a cada dia, ok? Então, esse processo aqui, ele nunca acaba, tá? Então, a gente tem aí a parte de proteção, que é para a gente sempre estar, a gente sempre tem que estar alerta e preparado para um ataque, então a gente tem que estar com a nossa proteção em dia. A gente tem que conseguir dar resposta a esses ataques. A gente tem que estar apto a fazer a recuperação frente a um ataque. A gente tem que fazer testes, testes e testes, ok? Porque a gente não sabe que dia o ataque vai ocorrer. Uma coisa, isso aqui é certo, tá? Uma coisa é certa: um dia a organização será atacada. A gente só não sabe quando, ok? Não é o se, é apenas quando, ok? Monitorar, a gente precisa monitorar sempre, ok? E identificar. A gente sempre precisa identificar de onde veio esse ataque, como ele ocorreu, para que a gente consiga evoluir os nossos processos, porque diversos ataques são em virtude de falha de processo. Não é falha em infraestrutura ou ferramenta, etc. Às vezes é uma falha em um processo, ok? Por exemplo, um processo que gera falha. Chega lá,
a equipe estabelece, não, para não ter esse negócio de senha vazada aqui, etc., um ataque de brutal force para tentar quebrar uma senha da minha organização, eu estabeleci lá no meu AD que ele tem um nível de complexidade de senha com 25 caracteres, né? E tem que ter letra maiúscula, minúscula, e um nível de complexidade enorme. Aí todo mundo na organização tem que ter esse nível de complexidade na senha. O que que os usuários fazem? Vão anotar a senha no post-it e colar no monitor. O que que adiantou o processo de ter um nível, a tecnologia, né, de aplicar um nível de complexidade tão alto na senha, se você complicou o processo e fez com que seus usuários é, e anotassem a senha no post-it e colassem no monitor. Você mesmo criou essa falha dentro do seu processo, ok? E com que podemos ajudar, tá, pessoal? Então, para cada um desses caminhos aqui, né, para cada uma dessas fases aqui dentro dessa busca do MV, a gente tem ferramentas específicas, processos específicos, equipe especializada aqui na iOS para ajudá-los com isso, né? Então, na parte de proteção, a gente trabalha com Volt, né? O Convolt basicamente dando suporte a todas essas demais ferramentas aí nessa parte de proteção, ok? Para resposta também, né? Integração com ferramentas de segurança, análise de ameaça e etc. Interação com equipes e times, tá? Recuperação, então, Clean1 Recovery, uma ferramenta muito legal ofertada pela Convolt, parceria conosco, né? Muitos clientes acham que, beleza, eu preciso ter um ambiente off-site para que eu faça a recuperação do meu ambiente, mas isso é muito caro, porque eu preciso ficar todo mês pagando por aquilo ali para manter e etc, etc. E não é bem assim, tá? Com o Clean 1 Recovery, a gente tem uma área disponível na Convolt para caso a gente venha a sofrer um ataque. Ou, para aquele caso que eu citei, criamos o nosso MV, precisamos testar se ele é efetivo, se está com falha ou não, identificar possíveis gaps, em vez de ir fora, alugar equipamentos e etc., a gente tem essa área na Convolt Clean 1 Recovery, que sob demanda a gente pode alocar determinadas aplicações lá dentro, testar recovery e etc para a gente avaliar se o nosso processo de recuperação, de restabelecimento das nossas operações está ok. Isso é pago sob demanda, ok? Monitoramento, né, justamente para identificar possíveis atacantes já dentro do nosso ambiente, antes que eles comprometam as operações do dia a dia, ok? Testes, Air Gap Protect junto com o Clean 1 Recovery, ok? Então, testes com o Air Gap Protected, a gente colocar o nosso backup off-site em uma área blindada na nuvem, junto à Commvault, para que, frente ao comprometimento da minha organização, um atacante não venha a ter acesso aos meus dados a serem recuperados, ok? Identificação. Identificação de analyze com o Risk Analysis, TrustWise e o TrustScan são ferramentas justamente para identificar quando um atacante comprometeu algo, quando ele comprometeu algo, para a gente ter uma visão em qual ponto no tempo aquele meu backup está íntegro e pronto para ser recuperado e não tem um comprometimento de um atacante em cima dele. Ok? Então a gente consegue ter essa visão. Então a gente tem diversas ferramentas aí no nosso portfólio para ajudá-los nessa trilha e nessa jornada toda. Ok, pessoal? Bom, e aqui eu quero deixar para vocês, né, igual já lá no primeiro slide, quando eu falei, vocês sabem quais são os itens que tem dentro do seu negócio que o está expondo a risco, né? Então aqui eu deixo uma pergunta, né? Você sabe quais itens estão expondo o seu negócio ao risco? Eu não sei, mas lá dentro do seu ambiente tem um servidor Windows Server 2003 rodando um banco de dados extremamente crítico dentro da sua organização. Às vezes você nem sabe disso, né? Vai saber num dia quando der algum problema, né? Então, é uma pergunta que eu deixo para vocês perguntarem aos seus times e tentar levantar isso, ok?
Você sabe quais são suas capacidades de recuperação? Se eu pergunto hoje aqui, se o seu sua organização sofreu um ataque agora, nesse instante, 11h04 da manhã, você sabe qual ferramenta você vai utilizar para se recuperar? Você sabe quais pessoas você tem que contactar? Você sabe quais fornecedores você vai ter que interagir? Você sabe qual é o ponto no tempo que você foi comprometido, né? Então, essa é uma outra pergunta aí que eu deixo para vocês. Por último, você possui uma capacidade de recuperação deficiente ou forte? Beleza. Aí você me responde a pergunta anterior ali. Quais são suas capacidades de recuperação? Então, eu tenho aqui o Convolt rodando dentro do meu ambiente. Eu acesso a console aqui, tá falando que não deu nenhum erro no job de backup das últimas 24 horas. Eu tenho um net backup aqui também. Eu acesso a console, tá falando que não tem nenhum erro nos meus backups nas últimas 24 horas. Está tudo 100%. Eu tenho um Vim nas mesmas condições, está falando que está tudo 100%, mas você sabe se a sua capacidade de recuperação tem alguma deficiência ou está forte o suficiente para aguentar um cyberataque e conseguir se recuperar e se manter na operação normal anterior ao ataque. Você tem certeza disso? Né? Só olhando para uma console que está te dizendo que não tem nenhum erro de backup, não é possível. Hoje mais, apenas, como é que tá o backup aí? Aqui, ó, tá aqui o relatório, tudo verdinho aqui no relatório, ó, tá 100%. Não teve nenhum erro de backup nas últimas 24 horas. Hoje, só com essa resposta, não é possível mais se sentir seguro e garantir que você recupere seus processos em 100% dos casos, tá? Então, eu quero deixar aqui para vocês, tá, pessoal? Para essa apresentação, finalizo minha apresentação aqui, mas quero deixar para todo mundo que ficou aqui conosco até o momento, tá? Que a gente vai fazer com vocês, né? Caso quem queira, a gente vai disponibilizar para vocês um assessment gratuito conosco, justamente para identificar esses pontos que eu coloquei aqui nesse slide, tá? Que é quais são as suas capacidades de recuperação que você possui hoje e para que a gente os ajude, para dizer para vocês se hoje, com o que você tem dentro do seu ambiente, isso tem alguma deficiência ou se você está forte o suficiente. Se você tem alguma deficiência, a gente aponta nesse assessment para disponibilizar para vocês o que que vocês podem melhorar, ok? Então, eu finalizo aqui, pessoal. Esse QR Code aí, vocês podem acessar esse forms. Esse QR Code vai abrir para você justamente esse forms para se cadastrar para esse assessment. É um assessment relativamente rápido de se preencher. São perguntas ali chaves que a gente faz para que vocês coloquem ali os dados de vocês, tá? Não tem dado sensível da organização de vocês, são perguntas mais gerais, ok? Mas que vocês preenchem em cerca de 10, 15 minutos. A gente vai obter essas informações, vai analisar essas informações e devolver para vocês um assessment para que vocês possam estabelecer essa viabilidade mínima, identificar quais são os pontos fracos que vocês precisam trabalhar e que por muitas vezes aqui um assessment desse não é simplesmente, vou te vender aqui a ferramenta X, Y, Z e etc e tal. Não, às vezes um trabalho de consultoria, às vezes apenas recomendações para que se altere determinados processos já podem ajudá-los aí na melhoria dessa viabilidade mínima aí da operação de vocês, tá? Eu agradeço a participação de vocês e agora eu deixo aberto aí para pergunta, questionamentos. Heitor, tem o Rodrigo Santos colocou aqui que o RPO é que manda nessas horas também, e o Exato. Max Wagner colocou que MV é um investimento importante, manter a operação e confiabilidade é tudo. Dois Isso, comentários aí bem interessantes da parte do pessoal. Não sei se isso, alguém tem alguma pergunta, se quiser, pode abrir o microfone, que eu acho que o Rafael já liberou aí o áudio. E se isso. alguém tiver, por favor, fiquem à vontade. Legal. Complementando, né, o que o Rodrigo colocou aí, realmente esses dois
esses dois itens aí, o RTO e o RPO, quase que tudo na parte de recovery gira em torno disso, né? Que o RTO aí dita em quanto tempo você tem que retornar as operações do seu ambiente, né? Então, eu tive um incidente de segurança ou um comprometimento aqui do meu ambiente. Em quanto tempo eu tenho que recuperar esse ambiente? A recuperação tem que se dar em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quanto mais agressivo a gente vai sendo nesse item, mais ferramentas, melhores processos a gente tem que implementar no nosso ambiente. E, consequentemente, o RPO, que é quanto tempo de dado eu posso perder até aquele meu momento do incidente. Então, quanto mais agressivo você vai sendo nesse item do RPO, mais complexidade, melhor processos você tem que ir inserindo na sua organização para que, frente a um desastre, você tenha o mínimo de perda possível na sua organização, ok? E realmente o MV, igual citei, o MV hoje, ele é um seguro, tá? Ele é um investimento, né, que você coloca na sua organização para frente a um incidente, você não tenha perdas significativas de receita, de credibilidade e etc, né? Excelente. Bom, tem o QR Code aí, né, Heitor, para quem tiver um interesse aí no assessment. De qualquer maneira, a gente vai mandar um e-mail de agradecimento com a gravação do evento e também, se não conseguir pegar o QR Code aqui, a gente faz através da troca de e-mails. Eu não sei se Legal. alguém mais tem algum ponto para acrescentar. Se não, acho que a gente pode finalizar, né, Heitor? Certinho. Da minha parte, certinho, pessoal. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas eu agradeço a participação de todos, certo? Estamos disponíveis aí para o que vocês precisarem aí, dúvidas, né? É, o Algum Rogério problema que completa vocês. ali, dizendo show. Isso. Maravilha. Pessoal, então é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. A gente extrapolou um pouquinho aqui no tempo, mas eu acho que foi um conteúdo bastante relevante e a gente se coloca à disposição aqui. Como eu falei, a gente vai mandar um e-mail de agradecimento com mais informações e a disponibilidade para poder atendê-los. Tá bom? Heitor, muitíssimo obrigado. Parabéns aí pelo conteúdo, pela apresentação, sensacional. E vamos em frente. Teremos Eu que muitos esse agradeço. ano. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Um pessoal. abraço para Até a todos. próxima.